Bom dia, pessoal. Então vamos lá, retomando aí a apostila 2, né, que é a nossa referência aí para o segundo trimestre, a partir do capítulo 7, o capítulo 7 que fala um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? A gente já tinha começado a falar ali sobre as questões físicas, né? Clima, relevo, um pouco de geografia, vegetação, né? E agora vamos falar um pouco mais da história, da economia, de como os Estados Unidos foi se desenvolvendo aí como a grande potência, né? Do século 20 e 21. Então vamos lá. Tem que pensar que tudo tem uma história, né? Assim como o Brasil também tem uma história de colonização, povoamento, os Estados Unidos tem uma história muito peculiar de desenvolvimento, né? E com destaque para esses últimos tempos aí, você pegar o final do século XIX, transição para o 20, logo que estoura a Primeira Guerra, lá em 1914, os Estados Unidos ele tem uma, entre aspas, uma sorte e uma possibilidade de crescimento muito grande, né? Afinal, ele não participa do início da Primeira Guerra, esse foi o grande X da questão do crescimento dele. A guerra estoura na Europa, né? Um conflito de potências imperialistas que estavam tentando colonizar ali a África e a Ásia, e nisso os Estados Unidos meio que fica à parte, né? E no momento que ele fica neutro, ele começa a fornecer alimento, a fornecer equipamentos para os países que estão em guerra, né? E claro que fornecer equipamento, fornecer alimentos, você está vendendo, você está exportando sua produção. E aí ele tem um crescimento econômico muito rápido durante o início da guerra, né? O PIB cresce, a indústria se desenvolve e, é claro, para que haja esse crescimento, o próprio Estado e a iniciativa privada começam a investir e a criar melhor infraestrutura, né? Você tem melhoria nas estradas, nos portos, tá certo? Nos eixos de escoamento para essas mercadorias e também na questão energética, né? Todo esse processo aí de equipar a sociedade e equipar o território para as indústrias. Então isso acontece no final do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos dão um salto econômico, né, que coloca realmente eles como a grande potência do século XX, e aí a gente tem o segmento disso, né? Após a Primeira Guerra, surge um estímulo ao consumo, um modo de vida, uma inspiração, uma propaganda, né? De que o americano ele tem a vida perfeita, né? Não que isso fosse alcançado por todo mundo nos Estados Unidos, mas existiu aí uma construção de uma propaganda do estilo de vida americano, do consumismo, do estímulo à superprodução, né? As indústrias bombando, abastecendo a demanda interna no país e a demanda externa, porque no país todo mundo estava ganhando grana, né? A indústria estava superaquecida e abastecendo a Europa que estava quebrada, né? Tinha acabado de sair de uma guerra, a Europa quase que inteira, né? Europa, um pedaço da África, um pedaço da Ásia, e aí você tem os Estados Unidos cresceu durante a guerra, né? E agora ele acaba entrando na guerra até para ajudar esses países onde ele acaba emprestando dinheiro durante a guerra, né? Ele entra para ganhar, para não tomar calote depois. E quando ele sai, a economia está superaquecida, né? Entra essa coisa do consumo e da indústria funcionando pleno, né? Isso é o ápice da lógica capitalista, é o consumo alto, né? A produção elevada, o crescimento, né? Essa é a lógica positiva desse pensamento, né? Que vai de encontro ao pensamento liberal, né? Que muito tem se falado aí. Para quem assiste jornal, o pessoal fala os liberais, os econômicos que são, os economistas que são liberais. O que é isso? O Estado, né, ele não participa muito dessa lógica de consumo. Para os liberais, o Estado só tem que garantir o básico, a justiça plena, a garantia da propriedade privada, o que eu comprei é meu, né? E não ficar intervindo muito na economia, baixando juros, ou criando acesso a isso, acesso àquilo, né? Criando acessos universais à educação, à saúde. Isso aí vai vindo ser debatido depois, né, desse período, mas nesse momento do início do século XX, o investimento e o grande impulso foi no sentido do consumo, né? No sentido da produção e do consumo. Só que isso gera uma falência, né? Gera um colapso dessa lógica. Uma hora, todo mundo já vai ter consumido o suficiente, ou você pode passar por um declínio, né, econômico, você pode passar por um momento de recessão econômica, e aí você vai ter um colapso,
né? Tá superaquecido, de repente trava e você tem uma quebra. E essa quebra ela vai gerar uma diminuição de produção, de consumo, né? Vai gerar uma diminuição de lucro e isso vai gerar uma bola de neve, vai virar um efeito em cadeia que vai afetar não só os Estados Unidos, mas também todos os países do mundo, né? Que foi o que aconteceu na crise de 29. Você tinha os Estados Unidos imperando ali como grande potência econômica, a Europa, né, precisando desse momento para se recuperar, né, enquanto os Estados Unidos crescendo, os Estados Unidos ganhando com o processo de guerra, porque ele meio que equipou os países, né, e aí chega um momento onde a Europa se recupera, os Estados Unidos começam a perder mercado para os produtos que já são da Europa, né? Os produtos americanos começam a ter essa concorrência e aí chega um momento onde essa lógica trava porque ela nunca teve um ajuste, né? Vamos consumir, produzir. Essa é a lógica taylorista e lógica fordista, é melhorar a produção, melhorar a forma de produzir para produzir mais, né? Para se consumir mais, para estimular mais o consumo. E isso entra em colapso no final dos anos 20, né? 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, ela dá uma quebrada, porque justamente vem acumulando nessa situação de perda de ganho de competitividade, né? Os países europeus começam a se reestruturar, né? Os países africanos também começam a ter suas independências, então a Europa também já tem um outro processo de reafirmação dos territórios acontecendo ali, né, próximo nas colônias africanas, e você tem isso repercutindo no mundo todo, né? Por quê? Porque os Estados Unidos era o grande produtor, o grande fornecedor do mundo, né, em vários aspectos. E aí você tem uma primeira grande crise econômica do século XX, que é a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E o que isso produz para a economia americana? Né? Vamos passar aqui com calma, que tem umas imagens. Ó. Isso aí era uma das propagandas, né, da ideia do American Way of Life, você criar símbolos de consumo, né, o carro pro americano, o carro do estadunidense, a marca do cereal, a roupa que ele usa, né? Tinha vários estímulos de consumo. Principalmente, nessa imagem dá para ver bastante, né, a questão do automóvel, né? A gente está falando aí do século XX, né? O automóvel bombando como o grande objeto de desejo da sociedade, né? Acabou de surgir e está sendo produzido em massa, né? E a economia está aquecida, então todo mundo queria, né? Até hoje é assim, porque na época também era novidade, né? Então, claro que também aconteceu dessa mesma forma. E olha aí, ó, vamos ver como é que quebrou, né? Sai desse super estímulo do consumo e acaba entrando aí numa recessão econômica muito forte. Né? Se vocês olharem na apostila de vocês, a legenda dessa foto é fila de desempregados à procura de emprego, né? À procura de vagas de emprego nos Estados Unidos. Né? Essa recessão, o que acontece? Vamos terminar de contar a história. Essa recessão nos Estados Unidos começa a fechar fábricas, fechar indústrias, quebrar negócios. E isso vai gerar desemprego. Né? A empresa que fecha, ela tem que demitir os funcionários e tudo mais. Então isso vai gerar desemprego. Desemprego gera baixa de consumo. A galera não quer gastar com besteiras, com coisas supérfluas. Então você tem uma recessão forte, né, nessa crise de 29, porque uma boa parte da população americana perdeu o emprego porque as empresas quebraram, porque tinha muita produção e começou a não ter consumo. Né? Eles não conseguiram entender que naquele momento a indústria precisaria readequar sua produção, né, baixar a produção e às vezes diferenciar, né, que foi o que aconteceu. Para quem lembra, a gente está falando aí de Taylorismo e de Fordismo. O próximo modelo de produção industrial é o Toyotismo. O que o Toyotismo faz? Diminui o estoque para poder gerar diversidade. Né? Investe em tecnologia, investe em aprimoramento da produção e aí cria diversificação do produto. Né? Até o Fordismo e Taylorismo, a ideia era massificação do produto. Depois com o Toyotismo, né, começa a diversificação. Você produz menos, mas produz em vários modelos, né, em vários tipos, em várias cores, em vários formatos, tá certo? Mas vamos passar aqui então
Olha lá. O que acontece aí, ó? Então a gente está contando a história dos Estados Unidos durante o século XX, certo? Então teve a Primeira Guerra, eles cresceram, teve a crise de 29, eles quebraram, aí nisso o mundo todo deu uma caída e aconteceu o seguinte, foi muito rápida a resposta, rápida assim, né? Porque a gente está no futuro. Mas em 33, 4 anos depois, foi eleito um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, que é conhecido ali como um bom presidente, né, na história americana. Ele governou de 33 a 37. Durante o seu governo, né, foi proposto aí o New Deal. É uma nova ideia, um novo modelo de governança. E esse modelo era baseado na teoria do Keynes, né? Keynes, que era um economista que gerou o método keynesiano, tá? Isso aí não tem na apostila de vocês. É legal a gente anotar, né? O que é o modelo keynesiano? É aumentar a participação do Estado na economia para gerar renda, para gerar movimentação, para gerar produção, né? Então, o que acontece nesse modelo keynesiano? O Estado está travado, né? A economia está travada, ninguém produz, ninguém faz nada, só que você tem que, de alguma forma, estimular o consumo, estimular a economia, estimular a contratação de gente, né? E aí surge essa influência, essa interferência, essa intervenção econômica do Estado, tá certo? O que acontece? Eles começam a criar, a construir, a ampliar, a melhorar as obras públicas, né? Infraestrutura. Começam a construir espaços industriais, ou aperfeiçoar espaços industriais. E aí você cria emprego, gira o dinheiro na economia, né? E você faz com que ela melhore com o tempo. Então isso foi o New Deal, botar a máquina pública para trabalhar, né? E a gente chama esse modelo intervencionista de modelo keynesiano. Qual que é a ideia dele, além da questão de gerar emprego e melhorar a infraestrutura? Também oferecer alguns serviços, né, para tirar o custo de vida da população, né? Começa a pensar em oferecimento de serviços públicos. Isso no inglês a gente chama de modelo que oferece o welfare state, né? Tá aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha aí. Esse que já passou automático, vamos lá. Esse cara aí era o Roosevelt, o grande presidente lá, que propôs, né? Tem alguns que criticam, porque isso gerou custos, né? Mas, de forma geral, ele propôs isso e deu certo. Naquele momento, deu certo porque aqueceu a economia, né? Em 4 anos, os Estados Unidos deu uma retomada aí no poderio econômico, tá bom? Então, beleza. 33 a 37. E aí, depois, logo na sequência, acontece a Segunda Guerra, né? A Europa entra novamente em colapso. E isso gera o quê? Perca de mercado consumidor e, no futuro próximo, né, um endividamento desses países para reestruturar o seu território, né? E quem que vai arcar com essa reestruturação? Os Estados Unidos novamente. Então ele tem 2 guerras em menos de 50 anos, onde ele faz acúmulo de recursos, né? Isso para ele é muito bom economicamente, tá certo? Ele participa das 2 guerras, mas territorialmente ele quase não tem perca, né? Ele não tem prédio sendo bombardeado, não tem as capitais sendo ocupadas, né? A não ser no Havaí, os Estados Unidos quase não perdeu o território dele na guerra, né? Então, para ele foi bom isso. E o que acontece depois da Segunda Guerra, né? Que é o grande X ali dessa tacada final dos Estados Unidos. Você tem 2 propostas de reestruturação econômica do mundo após esse conflito, que é o Plano Marshall, que vai criar linhas de crédito, né, e de reestruturação financeira para a Europa, e o Plano Colombo, que vai fazer isso para a Ásia, né? E aí a gente tem essa criação, esse estímulo da recuperação através da interferência do Estado, lembrando que aquele modelo, né, do welfare state, da intervenção estatal estava mais em evidência, e aí você tem esse período pós-guerra com esse modelo sendo aplicado, né? Vamos aquecer a economia dos países através da intervenção do Estado, tá certo? Estão acompanhando aí? Só que, tcharam, chega um ponto onde esse modelo também entra em colapso, ou pelo menos fica desgastado, né? Por quê? Porque tem estados que começam a se endividar muito. Os países querem crescer, né? Querem investir. As pessoas que estão no poder também querem ter acesso a essa grana, às vezes rola corrupção, tá certo? E chega uma hora que os Estados Unidos falam, opa, peraí, quem está emprestando esse dinheiro sou eu,
né? Esse dinheiro está saindo dos Estados Unidos. É a gente que produz essa grana e está de mão muito aberta. E rola, nesse contexto aí, no começo dos anos 80, o Consenso de Washington, tá certo? Que é puxado por três instituições financeiras: o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Tesouro Americano, né? Que seria como se fosse o nosso Banco Central, a Casa da Moeda ali. A galera que cuida da grana do país. É o Tesouro Central, o bancão lá. Tá certo? E nesse contexto do Consenso de Washington, surge a proposta de implantar, de viabilizar, de estimular, de propagar, de difundir uma teoria econômica chamada de neoliberalismo, né? O neoliberalismo propõe que o Estado encolha de novo, né? Então você tem o liberalismo lá no começo dos anos do século XX, de largar a economia do jeito que Deus quiser, né? Todo mundo compete um com o outro. O Estado só garante que as leis funcionem, as leis básicas funcionem. Depois entra o keynesianismo, o intervencionismo. O Estado tem que participar para a economia voltar a ficar aquecida, para as pessoas terem emprego, terem grana, consumirem, abrindo seus próprios negócios e assim vai. Chega uma hora que esse modelo também desgasta, porque o Estado estadunidense está emprestando muito dinheiro para o mundo, porque o mundo quer crescer economicamente também. Entra em colapso, aí chega nesse ponto aí do Consenso de Washington, né? Com o neoliberalismo. Olha, encolhe o Estado de novo, né? Tenta fazer uma outra lógica, né? Gasta menos com o Estado e deixa a economia caminhar sozinha, né? O darwinismo econômico. Sobrevivam os mais fortes, né? E assim vai. Por quê? Porque o Estado estava muito caro. Tá certo? O neoliberalismo prega que o Estado está saturado, está inchado. E aí você tem que retrair ele para a economia conseguir também caminhar sozinha. Esse é o modelo neoliberal, tá certo? Retrair os Estados, diminuir os impostos para a gente gastar menos com isso, tá certo? O Estado vai recolher menos, mas a economia vai ter sua liberdade, tá certo? Vai ter ali sua autonomia de funcionamento. O Estado não vai ficar regulando, olha, para cima, para baixo, vamos vender, vamos comprar. Não, cada um no seu quadrado ali, tá certo? Ele volta a garantir somente que as leis funcionem, tá certo? Que a propriedade privada seja garantida, aquele princípio básico lá do liberalismo, tá bom? Olha só como a história dos Estados Unidos é... basicamente, no século XX, é uma questão de oscilação econômica. Na apostila de vocês tem até um gráfico que fala das ondas econômicas dos Estados Unidos. Eu não coloquei aqui, mas ele é o que está aqui é mais ou menos isso, tá bom? Para finalizar, pessoal, que na verdade esse aqui é um conteúdo complementar, como que é a organização política dos Estados Unidos, né? A organização administrativa, que a gente tem estados, tem governadores, tem o presidente também, tem a Câmara dos Deputados e tudo mais. Como é que é lá? Eles têm um sistema parecido com o nosso, tá certo? Só que os estados lá têm um pouquinho mais de autonomia. Lá, o sistema político administrativo chama-se federalismo, né? Os estados têm suas próprias leis, inclusive podem ser leis diferentes. Vamos supor aqui no Brasil, aqui tem no Brasil inclusive diferenças. A lei do tabagismo, da proibição de fumar cigarro em espaço fechado. Tem estados no Brasil que não tem essa lei, né? Mas aqui em Santa Catarina tem, em São Paulo tem. Tem vários estados que tem essa lei, então você não pode fumar cigarro num local fechado, né? Tem estados que não tem essa lei, né? E não tem uma lei nacional que fala contra isso aí. Tem só uma lei estadual, tá certo? Nos Estados Unidos isso aí é um pouquinho além, porque as leis estaduais e federais não entram em conflito com as leis municipais, né? Você tem os níveis ali muito bem estabelecidos, né? Eles não ficam gerando tanto conflito, né? No Brasil é um pouco mais complexo isso aí, mas lá você tem uma certa autonomia, uns limites para as leis que são mais acima, né? E as leis de território, de cuidado das penalizações criminais ali, fica muito a cargo do Estado, tá certo? Lá também eles têm executivo, que é o presidente, o primeiro-ministro, né? E os ministros dele, ministro da Segurança, ministro da Saúde, tudo que tiver ali na função de ministérios, isso é executivo. O legislativo, que é a Câmara dos Deputados, né? O Congresso americano é o legislativo, e o judiciário, que são os juízes, né? Lá no caso, a Corte, a Suprema Corte americana e tudo mais, que é muito próximo do nosso modelo aqui também, tá bom? A Constituição Federal deles é um pouco menos complexa,
né, para dar essa liberdade para os estados, ela é mais simples, ela é mais genérica. Aqui não, a Constituição Federal ela fala de tudo, né? E cada ano eles colocam ali uma emenda, um negócio para dar uma complexada cada vez mais, tá bom? Então lá funciona parecido, mas diferente do nosso modelo, tá bom? A forma de divisão do território é muito parecida, mas a forma de gestão, de organização desse território, na forma das leis, já é diferente daqui, né? Vocês lembram lá que o território ele é definido por leis, por governadores, por pessoas que são líderes, né? Por convenções coletivas. Então, no território brasileiro, a gente tem uma proposta muito similar à organização dos estados como os Estados Unidos, só que a lei, né, o funcionamento desse território, para nós, é muito diferente do deles. Tá certo? Então, bora lá. Eita, já deu aqui. Então, pessoal, essa é a primeira aula de vocês do capítulo 7. Vou voltar aqui para ficar nesse slidezinho. Então, essa é a primeira aula do capítulo 7, tá certo? Junto com esse capítulo aí no Clipe Escola, vai para vocês o gabarito dos exercícios da apostila do capítulo 7, né? Na próxima aula vai o do livro suplementar. Lembrando que a data de entrega desse livro do capítulo 6 e do capítulo 7 dos exercícios, tanto da apostila quanto do suplementar, é no dia da prova, tá certo? Junto com o trabalho 1, que eu vou mandar para vocês depois nessa segunda aula também. Vocês vão receber tudo isso aí. Isso aí, como eu já falei, tá lá no cronograma que eu passei para vocês, tá certo? Então vamos lá. É isso, galera, né? Essa primeira aula termina aqui. Façam aí os exercícios conforme o combinado, tá bom? E a gente se fala na próxima aula. Abraço e até mais.